Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar aí mais um relatório gerencial do SARI 11, relatório gerencial de março de 2022, como todos os meses. A gente vem acompanhando aqui o SARI 11, né, o que a gestão está fazendo, né, acompanhando as alavancagens do fundo, né? E que as movimentações no seu portfólio, tá? Então fique conosco para a gente saber o que houve aí, como é que o fundo performou nesse mês de março de 2022. Mas antes de mais nada, queria te agradecer que está assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá? A gente fala principalmente de fundo de investimento imobiliário. Tem aí uma playlist só de Fiagro para você entender o que é e já entender algumas leituras de relatórios, né, acompanhamentos das gestões dos Fiagros, o que eles fazem, né, onde eles investem. Então fique ligado aí nas playlists, tá bom? E também esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo, assim como o grupo do Telegram, tá? Se inscreve lá no grupo do Telegram, que a gente vai fazer um sorteio do livro O Investidor Inteligente, tá? A gente vai fazer assim que o canal ultrapassar 5 mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio do livro. Você precisa estar inscrito lá no nosso grupo do Telegram, tá? Que a gente vai fazer uma listagem lá para saber quem quer participar do sorteio, tá bom? E esse relatório então vai estar na descrição e também compartilhe com a gente se você já é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje, comente aí nos comentários desse vídeo, ok? Eu sou cotista do SARI 11, tá? 3% da minha carteira está alocada aí no SARI 11. Vamos lá então, relatório gerencial do SARI 11 de março de 2022. É um fundo híbrido, tá? Fundo de lajes corporativas, fundo de logística, e que também está com uma estratégia de CRI no seu portfólio, tá? Para aí ter aí uma estratégia de ter uma receita, né? Mas aproveitando a inflação atualmente, né? Então o fundo com o valor da última emissão, que não foi um sucesso, né? O fundo captou muito pouco, preferiu alocar, então fazer uma alocação em CRIs high yield, né? Em CRIs aí que na verdade ele investindo em FIIs que investe em CRIs, então investir em CRIs indiretamente, né? Então o fundo tem aí oferido bons resultados através desses investimentos em outros fundos de CRI, que tem rentabilidade aí muito boa em seus proventos, né? A gente vai ver isso aqui também, os resultados mais para baixo. Mas o objetivo do fundo é investir em imóveis comerciais, é o que está escrito aqui, ó. Investir em imóveis comerciais no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e distribuir rendimentos mensais de aluguéis aos cotistas. Então, esse é o objetivo principal do fundo. Realmente é uma estratégia de oportunidade que ele tem feito, investindo em FIIs de CRI, né? E a gente vai ver mais para baixo quais FIIs são esses daí, quais que estão na carteira, qual o valor, né? Quanto ele tem rentabilizado com isso. Rentabilidade do fundo aqui, ele fala que o valor de mercado encerrou a R$ 70,35, né? A gente vai ver agora aqui no status invest como é que está isso, né? Como é que o fundo está numa tendência de alta, né? Desde março, aí, desde da segunda quinzena de março. Fechamento aqui é de 31 de março, estava já a 70,35. E o rendimento de março, que foi pago agora no dia 14 de abril, foi de 62 centavos por cota, o fundo que tem sua database no último dia útil de cada mês. Ele tem um patrimônio líquido aí de 914 milhões de reais, mais de 9 milhões e 200 mil cotas emitidas e tem mais de 17.800 cotistas na sua base, que inclusive aumentou bastante em relação a fevereiro, e o valor patrimonial dele está em R$ 99,04, então muito distante aqui, né? O fundo aí está aproximadamente 30% descontado no mercado, que dá em torno de R$ 30, né? Então o valor de mercado está 30% abaixo do que o seu valor patrimonial. E o fundo tem desde dezembro de 2019. A gente vai ver então aqui como é que ele está aí no mercado. Ó. Fundo que a gente vê aqui, ó, com data base aqui há 30 dias atrás, 21 de março de 2022, o fundo está cotado a R$ 68,02 e depois começou a ter aí uma tendência de alta aí de lá para cá, né? E encerrou ontem, dia 19 de abril, cotado a R$ 74,16. Se a gente pegar um pouco mais para lá, ó, a gente vai ver que o fundo está andando de lado já há algum tempo, né?
e teve altos e baixos, mas chegou a estar cotado aqui a 61,62 lá em 30 de novembro. De lá para cá ele aumentou, mandou meio de lado aqui em torno abaixo dos 70 e agora deu um salto aí e está cotado a 74,16. E o dividend yield acaba diminuindo, né? Que ele é com base no valor de mercado, então a base aqui desse cálculo do dividend yield nos últimos 12 meses acaba diminuindo por conta do aumento do preço de mercado. Bom, vamos lá então, né? Comentários aqui do gestor. Em março o fundo distribuiu então 62 centavos, como nós falamos. Tá um dividend yield anualizado de 10,58%, que a base foi 70,35. Lá que a gente viu no status invest já está em 74. E aí o dividend yield já está em 10%. Né? De um modo geral, eles observam a melhora nos escritórios, né, nas locações em São Paulo. E no próximo relatório, que vai ser trimestral, que eles publicam, mas a gente não costuma fazer a leitura de relatório trimestral aqui no canal, ele vai trazer os números consolidados, os principais indicadores do primeiro trimestre. Quanto ao portfólio, ele fala aqui sobre a movimentação, né, da gestão para poder alocar os espaços vagos agora no WT Morumbi. A gente sabe que teve uma rescisão recente aí nesse imóvel, né? Tem uma vacância física, então, o fundo aí, mas não tem vacância financeira, não tem impacto financeiro até abril de 2023, por conta da renda mínima garantida que tem nesse imóvel do WT Morumbi, né? Com o vendedor. Então, o fundo aí não está tendo vacância financeira. E no que diz respeito às aquisições de imóveis logísticos, eles avaliam aqui que o mercado tem tido poucas transações e o fundo, e além disso, né, os fundos não estão conseguindo capitalizar através de subscrições, né, por conta do valor que está muito abaixo do valor patrimonial, então dá muita confusão, né, o fundo que normalmente emite abaixo do valor patrimonial, então os fundos estão descapitalizados e as alavancagens também estão caras, né? A inflação está cara, IGPM, IPCA e a taxa DI também estão caras, acima de 10%, então as alavancagens acaba ficando cara, né? O fundo, né, se endividar com essas alavancagens de longo prazo com base na inflação mais uma taxa ali, né, um spreadzinho. Mas o fundo tem analisado algumas oportunidades, tá, para o médio prazo, porque tem visto aí possibilidade de aquisição abaixo do custo de reposição, que é o custo de construção do próprio imóvel, né? Então, tem imóveis aí sendo vendidos abaixo do custo de se você fosse construir imóvel do zero, né? Então, que é o custo de reposição. E com patamares de retorno aí de entre 9% e 12%. Então, o fundo tem analisado essas oportunidades para o médio prazo, né? Uma possível melhora aí do mercado, do preço de mercado e também dos índices, né, inflacionários que acabam tornando as alavancagens caras. Sobre as posições temporárias dos FIIs, que a gente falou, o fundo tem entendido que o cenário atual de subida de juros está favorecendo, né, a rentabilidade. Claro que a inflação ela não é bom para ninguém, então era melhor a inflação estar baixa e a gente ganhando ali 0,6, 0,7 de rendimento, porque a gente acaba perdendo mais poder de compra na compra de produtos do que no retorno dos investimentos, né? Então, a inflação não é boa também para o investidor, apesar desses investimentos com base na inflação, porque acaba que o custo da compra dos produtos é maior do que o retorno que você tem nos investimentos. Então, ele permanecerá ainda nesse tipo de investimento, pelo menos até o início do segundo semestre de 2022. Ele fala aqui também sobre o número de cotistas que aumentou 12,6% em comparação com fevereiro. O valor de mercado da cota foi de R$ 70,35, uma valorização de 1,2% no mês de março, então iniciou abaixo, né, como a gente tinha visto, né, quase R$ 69. E 29% abaixo do valor patrimonial, que nem a gente falou, né? Tá 30% abaixo, aí 30% descontado no mercado. E no mês de fevereiro de 2022, o fundo, no mês de fevereiro, ele fala aqui que o índice de fundos de investimento imobiliário teve uma valorização de 1,4%. Então, basicamente, aí parelho, né, com o índice fixo, né, 1,2%, 1,4% de valorização no mês de março. Ainda no mês de março aqui a gente fala sobre o portfólio, então o WT Morumbi, né,
é o imóvel com maior percentual de receita recebida, né? Tem maior valor agregado ali, né? Os aluguéis são realmente mais caros nesse imóvel de alto padrão. As receitas financeiras, né, que são as receitas aí dos FIIs, os FIIs de CRI, que corresponde a 32% da receita recebida, então tem uma relevância muito importante. A participação de cada imóvel na área bruta locável, né, já não entra receitas financeiras, claro. A maior participação hoje vem do imóvel lá de Santo André, né, o imóvel logístico, 39,3%. E 36,3% é o WT Morumbi, e o Barueri, que é outro imóvel logístico, 19,5%, e o Work BL, né, que é o Lajes Corporativas, 4,8% da área bruta locável. Em relação à receita por setor de atividade do inquilino, maior atividade aí que gera receita, maior receita para o fundo é essa atividade de serviços, seguida da atividade de bens de consumo, né, que normalmente vem aí então dos imóveis logísticos. Os principais inquilinos, né, do fundo, ele tem aí diversos inquilinos aqui, 7, né, com menores percentuais, e outros 9 aqui que tem percentuais mais relevantes, né? E o maior aqui é 12,3% da receita recebida vem da Brookfield Group, né? E é seguida da Unilever, né? Então tem outras empresas aqui, ó, renomadas no mercado, HDI, Pirelli, Epson, né? Sinqia, Arezzo, então grandes empresas aí que tem no seu portfólio. Bom, seguindo aqui, como eu falei da vacância, hoje o fundo está com uma vacância de 6,2%, né? É a vacância que teve lá no WT Morumbi, mas a ocupação financeira, né? A vacância financeira está em 100%, 100% ocupado, né? Na verdade, financeiramente, por conta da renda mínima garantida que tem o imóvel. Na índices de indexação da receita, 71,2% são indexadas pelo IGPM, IPCA corresponde a 21,2% e o INPC 7,6%. Aqui os vencimentos dos contratos, 58%, mais de 60% vencem a partir de 2027, né? Como a gente vê aqui, né? Mais de 65% vencem a partir de 2027, poucos aqui vencendo agora, quase 10% na verdade, vencendo agora em 2022, a gente vai acompanhar aí, né? E as revisionais dos contratos, né? Metade aí vão ser revisados em 2023. Falando da carteira, aqui falando então das obrigações, né? Do patrimônio do fundo. Hoje ele tem 986 milhões de patrimônio líquido, 152 milhões alocados em FIIs, 174 milhões de renda fixa, que normalmente é o caixa do fundo, né? Então é liquidez imediata que o fundo tem. É até um caixa alto, né? Pelo patrimônio que ele tem, né? Obrigações a pagar 77 milhões de reais. Então o fundo tem obrigações aí também altas a pagar agora no curto prazo, no médio prazo, né? E 322 milhões ainda do CRI WT Morumbi, né? A alavancagem que o fundo tem, a principal alavancagem, mas é uma alavancagem saudável. O fundo, o imóvel, as rendas desse aluguel, né? Paga aí, né, gera uma boa receita para o fundo. Para ser distribuída, né? Então é uma alavancagem saudável que hoje o fundo tem, né? Por conta aí do bom imóvel que ele adquiriu, na minha opinião, WT Morumbi, um imóvel de escritório de alto padrão, grandes empresas estão ali, né? Então favorece aí ter contratos mais sólidos. E o patrimônio líquido então em 914 milhões de reais, né? Porque abate as obrigações dos ativos que o fundo tem, que ultrapassam 1 bilhão de reais, né? Bom, seguindo então aqui, vamos ver com relação aos rendimentos. O fundo tem uma política de distribuição mais ou menos ali linearizada, né? Está distribuindo acima de 60 centavos desde que ele comprou o WT Morumbi, né? Ele tinha uma receita muito baixa na época, né? Abaixo aí dos 40 centavos, e aí WT Morumbi aí realmente alavancou a receita do fundo, né? Então por isso que eu falo que é uma alavancagem saudável, que melhorou o resultado. Hoje o fundo inclusive tem um saldo acumulado não distribuído de 4,5 milhões de reais, o que equivale a 49 centavos por cota, e está distribuindo aí em torno de 62 centavos, né, em 2022. Nas negociações, o fundo também aumentou o volume de negociações aí
em relação a fevereiro, 24 milhões, né? Foi uma das melhores, é a segunda melhor, na verdade, né? Nos últimos 12 meses, só perdendo aqui para agosto, de 25,3 milhões no mês, que dá aí uma liquidez média diária no mês de março de 1,1 milhões de reais. E a média dos últimos 3 meses dá uma liquidez diária acima também de 1 milhão de reais de volume de negociação diária por dia. Então o fundo aí tem melhorado também a liquidez no mercado, né? Importante isso aí também. Informações contábeis. Então a gente verifica aqui, né, o resultado da receita do fundo, né, a composição do resultado dele, inclusive dos últimos 3 meses, né, para a gente ter um comparativo, né, o acumulado também de 2020 nos últimos 12 meses. Então o fundo aí teve uma receita de 8 milhões e 400 mil reais em março, aumentando, né, em relação a fevereiro, principalmente aqui nas receitas de aluguéis, teve aumento em relação inclusive aos 2 meses anteriores, o que reduziu foram as receitas dos FIIs, né? Então aqui teve um volume bem considerável aqui em janeiro recebido, né? Provavelmente aqueles ajustes ao volume, ao caixa semestral, né? 95% da distribuição acaba tendo pagamentos maiores, né? Aqui em janeiro, porque esse valor de janeiro é a competência de dezembro, né? O fundo recebe em janeiro. Se isso aqui for, né, a demonstração de caixa, a interpretação é essa. E fevereiro, então em março, seguindo a mesma linha de recebimento. E no renda fixa, tendo uma melhora aí também, por conta também do aumento da Selic, né, aumento do IPCA também, então, aonde está alocado o caixa do fundo, está tendo uma rentabilidade maior por conta da alta da Selic, né. E as despesas, o fundo teve aí 2,2 milhões de reais, né, normalmente essas despesas são despesas aí com relacionadas, né, aos imóveis, já que é o carro-chefe, né, o fundo, o carro-chefe do fundo é recebimento de aluguéis de imóveis, né, esse é o objetivo do fundo, então a maioria das despesas aqui são ligadas a isso, né, taxa de administração, gestão e escrituração, outras despesas que não dá aqui a sua referência, e também as despesas com os juros, né, o serviço da dívida dos CRIs, do CRI que ele tem hoje, né, o principal aí que é o do WT Morumbi, 1.568 milhões de reais que ele desembolsa por mês, né? E que aí então reduz bastante a receita, mas o fundo está tendo resultado ainda aí interessante para um fundo de laje, né? Pagando aí mais de 0,8% ao mês com base no valor de mercado, e o resultado foi de 6,2 milhões de reais e distribuiu 5,7. Então o fundo tem feito reservas aí mensais, né? Ó, então já teve aí um resultado de 64.300 nos últimos 12 meses e distribuiu 61.300. Então, resultado, o fundo tem distribuído aí, inclusive abaixo, né? É importante que o fundo tenha esse caixa semestral aí para poder qualquer emergência, né? Qualquer redução ali de contratos ou receitas, o fundo tem ali um colchão para poder manter o resultado, inclusive de distribuição ao cotista, né? Aqui é a localização dos imóveis, né? Então, os localizados em São Paulo, né? São os dois aqui dos escritórios, WT Morumbi e Work Bela Sintra. São as fotos aqui, né? Esse é o WT Morumbi, então 75% é a participação do fundo nesse imóvel, né? Que é um imóvel muito imponente, alto padrão, né? E um imóvel aqui que tem um alto valor agregado, e está com uma vacância de 17% vacância física, mas ainda está sem vacância financeira até abril de 2023. O edifício Work Bela Sintra também, que fica próximo ali a Paulista, se eu não me engano, né, ao Centro Velho de São Paulo, na Bela Sintra. O fundo tem 100% de participação nas lajes, né, e não tem vacância também o imóvel, né. Bom, o outro imóvel aqui, os de logística, né, localizados a um raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo, né? São Paulo está aqui, os dois imóveis, né, um aqui em Barueri e outro em Santo André, estão localizados a 30 quilômetros da capital. Então são dois imóveis logísticos, o fundo tem 100% de participação nos dois imóveis, né? Não tem vacância, né? O imóvel é de Santo André. A data de aquisição foi recente, agora em dezembro de 2021. E esse aqui, adquirido em abril de 2020, também não tem vacância. São os dois imóveis de logística hoje do portfólio do fundo. E com relação à distribuição, por ativo, então hoje o fundo tem 72% em imóveis, 16% em FIIs e 10% em renda fixa. E esses são os FIIs da carteira, né? FIIs de CRI, estratégia do fundo aí para poder alavancar o caixa, né?
ter o resultado de caixa um pouco mais próximo aí dos indexadores de inflação, né, inclusive, né, e nessa estratégia que é interessante a gente saber, né, que acaba que os fundos de tijolo, a inflação demora para chegar nos contratos, né, que os contratos têm datas a serem ali reajustados, né, então no reajuste a inflação acaba chegando, mas num fundo de CRI, num CRI ele é mais rápida, né, vamos dizer assim, quase imediata. Então ele tem aqui alguns FIIs na carteira, são 6, 8, 9 FIIs na carteira, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são 10, né? O BTRC, BTCR, KNHY, CPTS, KNIP, KNSC, HGCR, MCCI, o EIRDM e o VGIP, fundos aí high grade, a maioria, né? A maioria fundos high grade e a maioria também com maior indexação ao IPCA, se não todos, né? Se não todos, os CRIs da carteira deles são indexados ao IPCA. Então é isso. Relatório gerencial do SARI 11, o fundo híbrido, né? Logística, lajes corporativas e fundos de CRI. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.